Anteontem eu tive uma breve reflexão, né, sobre algo que estava me consumindo, mas não me consumindo de forma negativa, mas de forma extremamente positiva. E eu não estava entendendo o porquê da minha letargia nos últimos dias, né? Não estou com depressão, não estou sofrendo por algum motivo específico, mas você como ser humano deve entender muito bem o que eu estou falando. Eu vou detalhar melhor, né? Existem momentos na vida em que a gente fica muito mais pensativo, né? E eu não acho que são momentos específicos, eu acho que também não é só uma fase, mas eu penso que tudo isso é por conta da chegada de uma certa experiência, popularmente falando, de uma certa idade. E de uns anos para cá, eu percebi que eu estou muito mais reflexivo. Penso melhor sobre certas situações que antes não eram situações tão importantes, mas que hoje têm um peso muito maior para mim. Comecei a parar muito mais para poder meio que olhar coisas que já aconteceram na minha vida e conseguir observar com um olhar de gratidão pelas coisas boas que aconteceram. Quando eu parei para poder observar melhor essas situações, é como se eu parasse e passasse um pente fino na minha vida. Eu percebi o quão grato eu era por várias coisas que aconteciam, que já aconteceram e que ainda vão acontecer na minha vida. Lembrei de coisas que eu fiz na época da minha infância, na época da minha adolescência, coisas boas que se passaram. E eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Pense, não vou falar o melhor momento porque não tem como a gente classificar, né? Claro que tem, mas para ficar fácil. Pense nos melhores momentos da sua vida. Alguns desses momentos foram marcados, seja por um perfume, seja por um clima específico, seja por uma cor, por uma roupa. Eu estou falando isso com base na minha sensibilidade para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que consegue atribuir emoções a cores ou números. Para mim, o número 7 é um número extremamente extrovertido. Isso parece estranho, mas é isso. E por que eu falei perfume, clima, roupa, cor? Porque em determinado momento você está caminhando pela rua e você sente um certo cheiro. Aquele cheiro ele te lembra uma certa situação, um momento bacana que aconteceu na sua vida. E essas coisas têm ocorrido com muito mais frequência comigo. Eu parei anteontem, me sentei em um banco de uma praça, fui até lá de moto e senti a necessidade de me sentar para poder observar um pouco o movimento de longe. Nesse dia era, eu acho que umas 6 horas da tarde, 5:30, e tava um clima fresco. Esse dia foi um dia muito acalorado, mas nesse momento específico estava bem fresco. E lá na frente eu olhava e via as crianças correndo, brincando, pessoas caminhando, de vez em quando um carro passava, dava a volta ali naquele balão isolado da praça e subia. E eu parei para poder ficar observando a vida acontecendo. Automaticamente eu já comecei a pensar nas situações boas que aconteceram comigo há não tanto tempo. Eu tô falando de coisa de tipo, sei lá, 5 anos, 10 anos. Ah, Jadson, mas é muito tempo. Tá, mas eu ainda sou novo, né? Ainda não tenho nem 30 anos, falta, sei lá, um mês para me completar 30 anos, 2 meses. Mas eu comecei a pensar em certas situações e automaticamente comecei a sentir saudade de alguns momentos que foram extremamente marcantes na minha vida. E eu percebi o seguinte: esses momentos, por mais que voltemos lá atrás para poder vivenciá-los, para poder revê-los, são coisas prazerosas. Faz com que a gente queira voltar naquele momento e aproveitar ele um pouquinho mais. Eu diria que muitas vezes eu aproveitei esses momentos
da melhor forma possível e faz com que eu queira voltar e fazer exatamente a mesma coisa, só que em certas ocasiões você quer voltar para poder fazer um pouquinho melhor. Só que eu percebi, através disso, que quando eu refleti sobre algum desses acontecimentos, coisas boas, eu tinha atribuído esses sentimentos a certos lugares, a certos locais. E eu fiz o seguinte exercício, eu fui até um local específico onde tinha acontecido essa, essas coisas bacanas comigo, e eu sentei lá por um momento e consegui lembrar de coisas a mais. Só que o que mais me chamou a atenção é que o lugar já não me atribuía mais a mesma emoção. Então eu percebi que na verdade a emoção, o sentimento, aquela coisa bacana, aquela vivacidade do momento ocorrido, que muitas vezes a gente vive o momento presente e tá acontecendo várias coisas ali e às vezes não aproveitamos o suficiente, lá na frente a gente se dá conta que, cara, que momento rico foi aquele, que coisa bacana foi aquela. E a gente muitas vezes no presente não aproveita tanto. E eu percebi que não tem mais como eu voltar no mesmo lugar ou tentar vivenciar uma certa situação sentindo o cheiro novamente daquele perfume, daquele aroma, para poder vivenciar ao máximo a situação, porque aquele momento específico foi feito daquelas pessoas que estavam naquele lugar, daquele clima, daquele dia, toda uma arquitetura desse acontecimento colaborou para chegar naquela sensação do momento específico. E isso não tem como construir isso de novo. Aquele dia, tudo aconteceu, foi propício para gerar aquele tipo de nostalgia, aquela situação. E isso me levou a perceber que essa questão de ficar no presente, de perceber o presente e aproveitar melhor aquela situação que está te ocorrendo agora, de repente você está conversando com uma tia, ou com seu pai, com a sua mãe, que isso deve ser aproveitado ao máximo no presente. Se está com vontade de gritar, de sorrir, de falar, de questionar, faça isso, para não gerar essa sensação de que eu poderia ter feito mais. Isso aconteceu comigo durante esse momento de reflexão de anteontem, mas em outras situações eu acho que eu aproveitei da maneira correta. Só que a gente muitas vezes no presente não dá tanta atenção a isso. Seja a pessoa está falando, você fica no telefone. Seja a sua avó está sorrindo, contando uma história para você e você está com a cabeça nos seus problemas porque eu tenho conta para pagar, que não sei o quê. Descansa a alma. Sente e destine seu tempo exclusivamente a olhar profundamente no olho daquela pessoa e escutar o que a pessoa realmente está falando. Ou de se concentrar no momento em que o seu sobrinho ou seus filhos estão correndo e que estão correndo de bicicleta e aquela pureza deles na brincadeira, no modo como eles interagem com outras crianças. Perceba tudo aquilo, sinta tudo aquilo, porque aquilo vai deixar saudade. Para quando você voltar lá atrás, você ter as memórias nítidas, porque muitas vezes na vida da gente a gente vive tão automático que a gente para raciocinar em tempos como esse e a gente começa a pensar que, cara, a vida passou tão rápido. Mas não é que a vida passou tão rápido. É que muitas vezes você está sendo arrebatado pelo seu passado, pelo seu futuro, mas não está prestando atenção no seu presente. Por isso que a vida passa rápido. Hoje eu entendo o que muitas pessoas falam sobre a gente se concentrar no momento presente, e eu tento fazer isso ao máximo. Essa foi uma reflexão que eu tive. O que mais pesou foi essa situação específica. Não é possível reviver um momento específico que você se lembra com uma nostalgia boa, porque aquele dia específico, tudo que estava em volta colaborou para gerar aquela nostalgia, aquela espécie de sentimento. E reunir tudo aquilo de novo para poder reconstruir aquele mesmo momento, aquele mesmo sentido, é impossível. Porque na evolução dos tempos as pessoas são diferentes, o clima vai estar diferente, as cores do ambiente vão estar diferentes, a música que vai estar tocando vai ser uma música diferente. Então, é isso, a importância de viver o momento presente.
É uma reflexão breve, né, que eu trouxe. Eu acho que você com certeza já pode ter passado por isso, mas essa é a minha visão da situação. Se você tem uma visão diferente, pode deixar nos comentários, né? E é isso. Tamo junto. Até a próxima.